Olá, seja muito bem-vindo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns truques que você pode fazer utilizando parâmetros de campo que talvez você não conheça e pode ser uma excelente opção para você incrementar aí nos seus dashboards. Vamos nessa! Bom, o parâmetro de campos é um recurso dentro do Power BI que você pode utilizar para inclusive melhorar a experiência e a usabilidade do usuário com o dashboard. Ele pode ser realmente, quando bem aplicado, ele pode fazer uma diferença realmente muito grande. Por exemplo, um exemplo bem simples aqui, ó. Eu tenho aqui uma tabela, uma matriz, tá? De faturamento por região, né? Região do Brasil aqui. E eu quero, por exemplo, acrescentar um botão aqui para o usuário escolher. Em vez de exibir aqui região, eu quero que ele exiba, por exemplo, vendedores. E com apenas um clique, ele troca esse campo aqui, essa coluna de região por vendedores e mantém aqui a medida de faturamento. É bem legal, né? Mas olha só a minha seguinte situação aqui, ó. Eu tenho aqui na minha tabela, primeiro esse campo de região, se a gente olhar aqui, ó, região, ele é uma hierarquia, tá? Então se eu baixar aqui, ó, se eu fizer um drill down aqui, ele vai abrir aqui a hierarquia de região, mostrando as lojas, né, cidades aqui das lojas de cada região, ok? Eu tenho aqui também, ó, no meu modelo, produtos, e eu tenho uma outra categoria aqui, que é a categoria que é a hierarquia de categoria, tá? Eu tenho uma outra hierarquia, que é a hierarquia de categoria. E dentro dessa hierarquia, eu tenho aqui, ó, a categoria, eu tenho o produto e o tamanho. Deixa eu só trocar aqui para você ver, ó. Vou tirar essa minha hierarquia aqui de campo, de local, né? E vou colocar aqui a minha hierarquia de categoria. Então, se eu fizer o drill down aqui, perceba, eu tenho aqui, ó, a categoria Blazor, e agora dentro de cada categoria eu tenho o produto, tá? Então, produto. E se eu descer mais um aqui, ó, fizer mais um drill down novamente, dentro de cada produto eu tenho o tamanho do produto, G, GG, M, ou seja, eu tenho uma hierarquia um pouco maior aqui. E digamos que eu queira que o usuário, permitir o usuário escolher a opção de exibir uma hierarquia ou outra hierarquia, tá? Como é que a gente faz isso? Faria simplesmente criando um parâmetro de campo. Como é que a gente faz o parâmetro de campo, né? Modelagem, novo parâmetro, eu tenho aqui, ó, campos, e aqui dentro eu vou escolher quais são os campos que eu quero fazer essa dinâmica, né? No meu caso aqui, no meu exemplo, seria do local e a categoria do produto, tá? Mas se você reparar aqui, ó, se eu abrir aqui primeiro em loja, eu tenho uma hierarquia aqui, ó, eu não consigo, ó, arrastar para cá, eu não consigo selecionar aquela hierarquia. Ou seja, eu não tenho como acrescentar uma hierarquia dentro de um parâmetro de campo, ok? Então, o que é que a gente pode fazer? Então eu vou chegar aqui, eu vou acrescentar os dois campos que eu tenho dentro da hierarquia, tá? Não é por aqui, que eu não consigo, mas eu tenho aqui, ó, a região, então eu vou clicar no campo região aqui solto, tá? E eu tenho a loja, pronto? Região e loja. Vou acrescentar também os campos da minha outra hierarquia. Quais são os campos aqui? Eu tenho categoria, produto e tamanho. Então vamos lá, categoria, tá solto aqui, produto, que é o nome do produto, e o tamanho do produto, ok? Vou deixar aqui o nome parâmetro mesmo, tá? E vou deixar selecionado aqui também, para ele adicionar uma segmentação já no nosso painel aqui, para a gente ver as opções, ok? Clico em criar. O que é que vai acontecer? Ele vai criar uma tabelinha dentro do meu modelo, né? E aqui eu já tenho as minhas segmentações, tá? Então eu tenho região, loja, categoria, produto e tamanho. Obviamente, se eu clicar aqui, não vai acontecer absolutamente nada, ok? O que é que o Power BI faz quando a gente cria um parâmetro de campos? Vou abrir aqui, ó, minhas tabelinhas, vou procurar aqui o parâmetro que ele adicionou, o parâmetro já está selecionado, então perceba que ele criou aqui, ó, 3 colunas. O parâmetro, que é aquilo que está sendo exibido lá no seletor, né? Os campos, então a dimensão loja aqui, ó, região, dimensão loja é o nome da loja. E eu tenho aqui também um parâmetro de pedido que é um código, tá? Perceba aqui, ó, em cima, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para ficar mais fácil até de você enxergar. Perceba que aqui eu tenho o código em DAX que gerou para mim essa tabelinha. O Power BI já faz isso automaticamente quando a gente cria o parâmetro, tá? Mas se você reparar aqui, ó, eu tenho 3 colunas e se você observar, eu consigo aqui também, ó, separar esse código em 3 colunas. É como se fosse separado por vírgula aqui, ó, cada ponto desse aqui é uma das colunas, tá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, o nome que está sendo exibido, que é essa primeira coluna aqui. O segundo, que é o name of, de loja e região. Essa segunda loja aqui, exibindo os campos. E eu tenho esses númerozinhos aqui, ó, que é esse campo aqui de parâmetro pedido. Esses números aqui nada mais é do que a ordem que está sendo exibida aqui dentro dessa minha tabelinha, tá? Então, se eu trocar aqui, botar 1 e botar o 0 aqui, ele vai trocar a minha ordem aqui. Só que a gente não quer, não precisa fazer isso, tá? O que é que a gente vai fazer então? A gente vai acrescentar aqui, eu vou dar uma vírgula e vou acrescentar um novo valor aqui
para ele acrescentar uma nova coluna aqui, seguindo esse mesmo padrão do que o Power BI já fez para mim quando eu criei o parâmetro. Então, se eu clicar aqui, ó, criar aqui, ó, apertar vírgula e vou colocar, por exemplo, é como se eu estivesse criando a minha hierarquia, né? Ou seja, tudo que for de loja ali eu vou dar um nome, tudo que for do produto ali eu vou dar outro nome. Então, nessas duas primeiras linhas que são referentes à loja, eu vou colocar aqui nome local, tá? Eu vou fechar as minhas aspas aqui. Eu vou só copiar aqui para não digitar tudo de novo, Ctrl C. E aqui de novo, ó, de loja, o nome da loja, mesma coisa, vírgula e colo aqui de loja. Okay? Oh, perdão, local, ok? Nas outras três aqui, que é a outra hierarquia, o outro grupo, eu vou colocar um nome diferente aqui. Poderia botar produto, né? Mas para não ficar com o nome já produto que já tem, vou botar material, tá? Só para diferenciar. Material. Vou selecionar aqui, copiar para não digitar toda hora. Mesma coisa, na linha de baixo, vírgula, material. Então, quando eu der Enter aqui, ó, ele vai criar uma nova coluna. Ele deu um nome aqui da coluna, velho 4 aqui. E tudo quando é loja aqui, quando é região, local, ele vai colocar aqui o nome local. E quando for o parâmetro aqui de categoria, produto ou tamanho, ele colocou dentro de material. Beleza? Então aqui a gente já consegue enxergar, mais ou menos, uma hierarquia sendo formada, tá? Vou voltar lá para o meu visual. E o que é que eu vou fazer agora? Quando eu criei essa coluninha, lá no meu parâmetro, ó, ele acrescentou uma nova coluna, tá? Eu vou puxar aqui, eu posso até alterar esse nome aqui, não faz diferença, tá? Eu vou puxar esse campo aqui para cima do parâmetro para fazer a minha hierarquia no visual. Então, eu vou clicar aqui, eu jogo aqui em cima. Olha lá, perceba que agora ó, eu tenho dentro de local aqui, o região e a loja. E dentro de material aqui eu tenho categoria, produto e tamanho, ok? E aí, obviamente, se eu clicar aqui, ó, ainda não vai fazer diferença nenhuma, porque eu preciso trocar agora na minha tabelinha aqui o campo pelo parâmetro, na verdade, né? Vou tirar essa categoria daqui, ó, vou tirar esse campo daqui, essa hierarquia que eu joguei aqui e acrescentar o meu parâmetro aqui, que o Power BI criou no parâmetro de campo, em linhas, ok? Como eu já estou com o local aqui selecionado, então ó, ele já aparece aqui os locais, que são as regiões. Então, se eu descer e fizer um drill down aqui, ó, ele vai mostrar as lojas, ok? Então, eu posso também brincar aqui, ó, de selecionar aqui a loja, deixar só a região, ou selecionar apenas a loja e tirar a região. Então, eu começo a brincar com isso. Como também eu posso chegar aqui, ó, clicar em material, e agora ele vai trocar e adicionar na minha tabela aqui a outra hierarquia, a segunda hierarquia, que é a hierarquia de materiais. Então, eu tenho o Blaze aqui, ou seja, primeiro ele está mostrando o primeiro nível, que é a categoria, tá? Vou fazer um drill down aqui, que ele vai mostrar os meus produtos. Eu posso fazer o drill down aqui e ele vai mostrar os tamanhos dos meus produtos. Pô, bem legal, né? E aqui a gente pode brincar da mesma maneira. Ó. Então eu posso tirar o produto aqui, ó, para deixar apenas categoria e o tamanho. Eu posso tirar aqui só, deixar só a categoria, ou deixar apenas o tamanho e tirar a categoria. E aí o usuário ele tem bastante liberdade para fazer a análise e explorar os dados e a informação aqui de faturamento da maneira que ele quer, tá? Outra coisa bem legal que a gente pode fazer aqui, ó. Vou deixar só selecionado aqui, ó. Mesmo criando parâmetro, dentro de um segmentador, a gente ainda tem uma opção aqui, ó, de configuração, de segmentação, tá? Eu tenho aqui em seleção, eu tenho a opção dele mostrar a opção de todos, né? Mostrar todos, selecionar todos. Então, clico aqui, eu vou ativar. Ele vai acrescentar uma informaçãozinha aqui em cima, ó, seleciona tudo. E agora eu posso clicar aqui, ele vai selecionar tudo, ele vai jogar tudo dentro da minha matriz. E aqui eu consigo fazer todo aquele processo com as hierarquias aqui, tá? Tipo assim, misturando as informações. Então, por exemplo, eu quero região e vou tirar aqui, por exemplo, deixar só o tamanho, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, região e tamanho. Eu venho aqui, faço o drill down, e ele vai mostrar a região e o faturamento por tamanho de produto para cada região. Bem legal, né? Então, inúmeras possibilidades de combinações que o usuário vai poder fazer aqui, trabalhando desse jeito, tá? Bem legal, né? Bom, antes de passar para o próximo ponto aqui, para o próximo truque, eu queria te fazer um convite. Dos dias 29 de julho até o dia 2 de agosto, a gente vai fazer uma imersão avançada de Power BI, tá? É de BI de ponta a ponta. Vai ser, assim, uma semana incrível, com muito conteúdo. Vai ter vários especialistas para te acompanhar nessa jornada, que você vai aprender a executar um projeto de Business Intelligence do início ao fim, tá? Então, forma de extração com API, Python, BigQuery, SQL, vai ter muito Power BI, vai ter Figma, vai ter automação. Então, um evento muito bom e muito completo. Então, você não pode perder a oportunidade, tá?
Então é um evento online, tá? E vai ser transmitido pelo Zoom. Então isso significa que tem limite de vaga, então já corre e garanta a sua vaga. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar aí e ter todas as informações de como poder participar, ok? Então não perde essa oportunidade, clica aí e já faz a sua inscrição, ok? Beleza? Vamos voltar para o vídeo. Ok, qual é o próximo detalhe que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar também tooltips dinâmicos usando o parâmetro de campos. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma nova página aqui e vou criar um tooltip para a gente aplicar ali mesmo naquela tabela, tá? Então nessa página aqui, ó, deixa eu configurar logo aqui, configuração de tela, eu vou colocar aqui, ó, dica de ferramenta, então ela vai diminuir aqui, ok? E vou acrescentar aqui um gráfico de colunas, tá? Gráfico de colunas. E vou colocar aqui no gráfico de colunas, primeiro, vou colocar o faturamento logo aqui, mas a gente vai usar essa medida com o nosso parâmetro, tá? E no eixo X eu vou colocar aqui o ano. Então eu tenho aqui 3 anos, opa, ele veio aqui deixa eu botar no eixo X, beleza? Eu tenho aqui, ó, 3 anos, deixa eu só dar uma customizada aqui nesse gráfico. No eixo X eu vou tirar o título, o valor posso deixar, no eixo Y eu vou tirar valores também, vou tirar o título e vou colocar aqui um rótulo de dados, ok? Então eu tenho aqui, ó, um gráfico mostrando o faturamento por ano a ano. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu quero que o usuário possa trocar aqui. Ele está vendo aqui, por exemplo, o valor de faturamento e eu quero trocar também da mesma maneira. Um clique, eu quero que ele mude de faturamento e exiba aqui agora, por exemplo, o valor em devoluções. De ter uma medida aqui, ó, valor em devolução, e eu quero que o usuário possa fazer essa troca. Como é que a gente faz isso? Parâmetro de campos, em vez de agora a gente escolher a coluna, a gente vai escolher uma medida. Vamos lá. Modelagem, novo parâmetro. Campos. Aqui eu vou botar tooltip, tá? Só para ficar mais fácil de identificar. Opa, tooltip. E aqui eu vou trazer as minhas medidas que eu quero acrescentar nesse gráfico. Então, Fvendas, que é as medidas aqui dentro de Fvendas, vou botar aqui o faturamento e valor devoluções. Ok? Vou criar logo para ele acrescentar aqui também, jogar aqui dentro do meu painel já o segmentador. E aí ele faz essa baguncinha, porque tá bem grande aqui, né? Vamos lá. Dar um ajuste aqui. Pronto, eu tenho aqui, ó, o meu faturamento no gráfico. E obviamente aqui, ó, não vai mudança nenhuma por enquanto, porque eu estou com a medida oficial aqui dentro do meu gráfico. O que eu preciso fazer? Mudar. Eu tiro aqui o meu faturamento, vou lá na tabelinha de tooltip que ele criou no parâmetro e acrescento a medida tooltip aqui no eixo Y, ok? Então, faturamento e valor de devolução. Então a gente pode até perceber aqui pelo título, tá? Faturamento, então faturamento por ano e devoluções por ano, ok? Então a gente vai jogar, na verdade, esse segmentador aqui lá na outra página, a gente não vai deixar ele aqui, tá? Então eu posso chegar aqui, ó, vou deixar o faturamento marcado aqui, Ctrl X aqui para ele cortar, recortar aqui e vou colar ele aqui dentro, Ctrl V. Beleza? Agora eu quero exibir aquele tooltip lá, aquela página que a gente criou como tooltip, como uma dica de ferramenta aqui desse gráfico. Desse gráfico, não, dessa tabela. Como é que eu faço? Seleciono minha tabela, venho aqui em propriedades, ó, dica de ferramenta está desativado, tá vendo? Então se eu colocar o mouse aqui em cima, ele não exibe nada, tá? Então ó, eu ativar aqui, ele vai exibir a dica de ferramenta padrão ali do Power BI, ok? Então a gente vai abrir aqui o tooltip, a dica de ferramenta, e vou mudar aqui para a página do relatório e vou colocar a página 2, que é onde a página que a gente criou a nossa dica de ferramenta, ok? Agora se eu coloco aqui, ó, o faturamento por ano, bem legal, né? Ou seja, faturamento aqui em cima tá selecionado, né? E ele vai mostrar aqui o faturamento por ano. Se eu trocar aqui, ó, valor de devolução, e agora vamos ver, valor de devolução. Bem legal, né? Já fica dinâmico, então você pode trabalhar ali com parâmetros de campos dentro de tooltips e fazer toda essa dinâmica acontecendo aqui no seu dashboard, no seu painel, tá? E, para terminar, o último detalhe que a gente vai fazer a gente precisa uma identificação aqui melhor para que o usuário perceba qual é o que está selecionado aqui, né? Ou seja, os dois estão na mesma cor aqui. A gente tem um título que diferencia, ok? Mas o ideal é a gente facilitar mais ainda a informação. Então a gente vai criar uma medidinha aqui, uma medida com uma condicional para ele alterar essa cor, ok?
Como é que a gente vai fazer essa medida? Antes de escrever qualquer DAX aqui, ó, vamos voltar para a nossa tabelinha. Vou voltar aqui na tabelinha de tooltip, ok? E perceba que aqui eu tenho, na minha tabela, as 3 colunas, e essa coluna aqui, ó, que está em oculto, a gente não vê lá na outra página, mas a gente vê aqui, tá? Então esse 0 e 1, eu vou usar essa coluna aqui para criar uma condicional de cor e aplicar na cor lá do meu gráfico, ok? Então vamos lá. Nova medida. Deixa eu abrir o campo aqui, vou dar um zoom para ficar fácil para você enxergar. Então vou botar aqui hashtag cor coluna. Isso aqui vai ser igual, eu vou simplesmente usar aqui um if, ok? Um if, selected value, na minha tabelinha tooltip, e aí eu vou pegar aqui o tooltip pedido, que é onde tem aquela numeração. Então se o tooltip for igual a 0, que corresponde ao faturamento lá na minha tabelinha, se for igual a 0, eu quero que ele vai... Eu vou botar qualquer cor aqui, só para ficar didático, tá? Vou botar blue, ok? Se não, ele vai colocar aqui red, que vai ser a cor das devoluções, ok? Pronto, medida feita. O que é que a gente precisa fazer agora? Vou lá na minha página, onde está o meu tooltip, vou selecionar o meu gráfico, aqui em colunas. Aliás, deixa eu voltar aqui, ó, eu vou copiar esse segmentador aqui para a gente ver a coisa acontecendo lá. Dou um Ctrl C aqui, Ctrl V, não vou precisar sincronizar, beleza? Então eu vou clicar aqui agora em coluna, no meu gráfico, tá? Eu venho aqui, ó, em colunas, aqui, ó, onde tem esse FX aqui, ó, clicar em FX, vou lá em valor do campo, procurar a medida que eu acabei de criar, a cor da coluna, dou um OK. Beleza? Então eu clico aqui, vermelho, clico aqui, azul, ok? Posso deletar isso aqui, volto lá, vai ficar, não tem problema, tá? Volto lá pro meu gráfico, e olha lá, faturamento fica em azul, quando eu clico em valor de devoluções, ele fica em vermelho. Bem legal, né? Bom, se você gostou dessas dicas, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho, porque toda vez que você receber a notificação da Experian, é sinal de que você vai aprender alguma coisa nova. Se você gostou, deixa seu feedback aqui e também não se esquece de clicar no link para você participar da imersão BI de ponta a ponta, tá? É um evento imperdível e tem vagas limitadas, então garante logo a sua. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Falou!